É desse jeito. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cariocast, o podcast da Igreja Batista Carioca, falando diretamente daqui das suntuosas instalações do Motaprod Studios, aqui nos arredores de Orlando, a 565 quilômetros do Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez, eu, Fabiano Killing, essa obra de arte da natureza, Manuela Killing. Muito obrigada. Recebendo mais convidados, além de você que nos segue, nos acompanha. Então faça o seguinte, ative as notificações, curta, compartilhe, grite nas esquinas, aos quatro ventos, saia correndo pela rua e venha nos visitar também. Então, sem mais delongas, além de você que é nosso convidado, nós temos um casal. Eles, quem, Manu? Ele e ela. Ele e ela. Quem são eles? Nossos queridos Dadá e Clara. Ninguém é muito importante, não. Ninguém é muito importante. Eduardo e Maria Clara, por favor. Muito obrigado. Calma. Isso daqui só uns 20 anos a gente vai poder falar assim. Eduardo. Tem esse segredo. Teu nome é José Eduardo? Não fala isso. José Eduardo. É José e Maria. E vou fazer uma Então, revelação. José e Maria? Pronto. Qual é quando vier a criança? José Eduardo. Não. Jesus. Pode ser também. Meu Deus do céu. Gente, eu tô muito chique aqui. Eu tô me sentindo muito chique. E nervosa, é claro. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado, tá? De poder É uma fazer parte honra dessa mesmo. mesa com vocês. Trouxe baralho? Nem nos Não. meus melhores sonhos eu imaginei uma situação dessa. Não, e a gente estava conversando até sobre isso antes de começar, né? Quem imaginaria, né, que a gente estaria aqui junto hoje, como Deus faz as coisas acontecerem. Eles que ainda estão com um cheirinho da viagem que fizeram recentemente, de um passeio em família maravilhoso. Cansado pra caramba, só isso. Que maravilha. Mas vocês, eles são líderes dos adolescentes lá do Cariotins. Cariotins. Ou pros íntimos CT. Ou CT. CT também. CT. Dá um centro de treinamento, né? Sim. Essa Dá foi... CT. Sim, Foi de propósito. Foi. Mas tu também Se não não foi deixa para de agora, ser. Agora virou. Agora virou, agora é Mas foi. verdade. E a gente fala, pô, são tão novinhos, né? Tá com que idade? Eu tô com 21. Calma, que ele... Tinha pecado, mas tudo bem. Essa pergunta pra ele é Mentiu o muito quê? Na delicada. Carioca? Nós não estamos nos arredores de Orlando e ele não tem 21. Eu achei que era a ideia. A ideia é ficar Desculpa. Ou então 21 anos de carioca, a gente não sabe, né? A igreja tem 19. Tu pensou rápido nessa, eu nem tinha pensado. Não, mas eles são novinhos, estão na casa dos 20. Não, eu tenho 26. 26 e eu tenho Não tenho 25. muita certeza, né? Mas tudo bem. Isso é bom. Mas José Eduardo é seu nome mesmo, né? Você Isso é verdade. Isso é verdade. Você é de 99, então. Sou de 98. Vou fazer aniversário esse ano ainda. Ainda é o remanescente do século XX, que nem nós. Exatamente. Eu também, eu sou de 99. Então, aí, Cara somos de nós pau do falando século assim. XX. Então, agora, o século XXI... Tipo, é uma coisa que a gente sempre fala. Eu sei o que é ser jovem. Eu só não sei o que é ser jovem hoje. Porque o contexto ele é muito diferente. A nossa geração é a última geração analógica. O resto é tudo digital. digital. Sim. Então, Mas eu acho que a geração de vocês, elas demoraram muito para ser ultrapassada. Enquanto que a nossa geração de 90, pro pessoal de 2010 já acabou. É outra parada. Porque Sim. agora eles já estão no mundo que é smart, né? É Em 10 anos tudo virou smart. Tipo, eu lembro da Clarice pequenininha, a gente deu... ela teve um tabletzinho, um celularzinho, não sei o quê. Primeira vez que ela viu um laptop, a primeira coisa, ela ignorou as teclas aqui, a primeira coisa que ela foi na tela. Foi o Falei, Geração Meu Z, porque é Deus. outra coisa. Meu Né? Deus. Tipo, mouse, esse tipo de coisa, ela só foi Igual perceber quando mais pede velho. pra telefonar, né? Eles não fazem assim. Não, eles é, fazem do assim. disque. Esses tempos eu tava Clarice na rua, tem um tempo já. Aí tá o cara de moto lá e tava lá assim, ó, disque água. Ela falou assim, o que é disque? Ai, meu Deus. Caraca, então não tem. O que é disque Não. água? Um Né? orelhão, Tipo, né? é. É difícil. Orelhão, Oh. eles não sabem o que é Não. orelhão. Não, orelhão até Ela que sabe que já ainda sabe. pegou, Não, mas já pegou não funcionando. Já, só o... Não É. funcionava mais. Então, por mas já exemplo, tava. às vezes eu falo, porque vai ligar a cobrar. Mas o que é ligar a cobrar?
Eles não sabem também. Eu sei o que é ligar cobrar. Eu tenho que ligar cobrar. Só que foi até hoje, eu ligo cobrar de vez em quando, ó, bota crédito pra mim que acabou. Mas ainda funciona? Funciona. Sim. Não, vocês acreditam que o número de telefone dele começa Não, com não pode falar. Ah, é verdade. Como é que os caras me ligam? Eu pensei nisso. Liga pra todo mundo pra ele Mas ligando. o seu é... Aí todo mundo tentando todas as E possibilidades. aproveita e dá o endereço. CPF, Da igreja. Da igreja. Rua Getúlio, 18. 18. Meia. O CEP você procura Tem uma depois. curiosidade, pra quem não sabe, na igreja, na porta, tem o número da igreja, que é o número 18. Só que se tu reparar, o 8 tá de cabeça pra baixo. Tá? Já viu? O 8 tá de cabeça pra baixo. Eu nunca reparei A bola em nisso. grande tá em cima. Diretoria do da 8. Igreja Carioca. Dá pra botar de lado assim pra ficar um infinito, né? Pô, olha aí. Aí, ó. E por falar em igreja carioca, né? A gente, uma das nossas primeiras perguntas é Sim. essa, né? Mas, fala aí. Você Não, que vai, sempre vai. faz as perguntas, né? Eu sou um perguntador, então assim, ó. Fofoqueiro, Eu sou um né? perguntador, Curioso. Não, assim, ó, como Jesus encontra vocês? Que a gente sempre fica falando, eu encontrei Jesus, Aham. né, eu me salvei, tem até uma música que o pessoal fala, eu fiz não sei o que, eu fiz isso, mas na verdade é ele que vem até verdade. nós e nos nos encontra, busca. É. Como é que se dá? Provavelmente vocês são já Mais ou menos. nascidos ou não na Não. igreja. Eu não. Não. Vocês consideram? Não. Você quer falar o seu? O que Posso que eu faço? falar. Eu, na verdade, eu tava te falando, né, que eu não sou do Rio. Quer dizer, eu sou carioca, mas eu fui pra Friburgo muito cedo. Tipo, 1 ano e poucos meses. É Fluminense. É? Não, mas ele nasceu carioca. Ah, tá, tu nasceu Ele na nasceu cidade do aqui. Rio. Ah, Exato. Eu também não sei. Não, porque o carioca é o Talvez eu nascido seja- Sua mãe na não mentiu pra cidade. você, não, pelo amor de Deus. Não, mas eu talvez seja Fluminense. Você nasceu aonde? Não sei, Maria. Ah, então Enfim. tá carioca. Contaram, né? Eu sou uma parada aí. É que, na verdade, é um ato de fé, porque você acredita Acredita na alguém pessoa que que te tá falou, dizendo, né? você nasceu em tal lugar. Não, é. E aí eu fui pra Friburgo. E Friburgo, assim, a gente morou lá por mais ou menos uns 8, 9, 10 anos. E lá a gente não tinha religião nenhuma. O meu pai era católico, mas católico de não ir na igreja. Não ou... praticante. Só Não, assim, é, católico às pela vezes, vida. culturalmente, assim, né? Às vezes ele ia, tipo, alguns momentos específicos, É, Páscoa. É Sim. por tradição. Isso, Isso. ele ia. E aí eu acompanhava ele, eu acompanhava meu avô também, só que meu avô morava no Rio. Quando a gente vinha pro Rio, passava o final de semana, eu ia com ele na igreja católica também. E acabou que por conta disso eu fui me tornando ali católico, entre aspas. Fiz catequese. Chegou a fazer? Não sabia, não. Fiz. Primeira Não terminei, comunhão. Mas fiz. Eu também fiz. Também. É. Eu fiz a primeira comunhão. Sério? Fiz a É. crise, já fez tudo? Não fiz a crisma, não. Ah, tá. Não me deixaram mais. O padre falou. Já tava Não, fazendo fora, muito. sai. O padre falou, O sai. Fabio é 16 sai. anos. Tira ele. Tira ele. Não dá. Não. Não, mas só uma observação, sem querer te cortar, né? Mas Claro. o Fabiano, quando era criança, ele queria ser padre, sabia disso? É mesmo? É, também não deixaram. Eita. Se der crise, não Realmente, deixaram. eu acho que a igreja católica já tava tipo assim. Não, Chega, não dá Ele mais. não pode pisar em igreja católica o nenhuma. meu caso era Até tão hoje. crítico que se fizesse o exorcismo era... Eu é que saía do Fabiano. Você foi no carro. Aí o cara foi... Apesar de eu sentir até um alívio. Tô me sentindo leve, esse garoto saiu daqui, né? Mas enfim, vai, fala aí. Então, aí... Friburgo. Eu morei em Friburgo. E aí, quando a gente veio pro Rio... É Nova Friburgo. Nova Friburgo, né? Nova Friburgo. É. Pros íntimos Friburgo. Isso. E pra quem mora lá, free. Muita gente vai lá pra comprar roupa de Íntima. cueca, né? Essas paradas assim. íntima. É. Muita gente vai lá. E aí, enfim, aí eu vim morar no Rio. E aí, quando a gente veio pro Rio, a minha mãe frequentava algumas igrejas evangélicas lá, mas por pouco tempo em Friburgo. Quando a gente veio pro Rio, ela falou, ó, agora eu vou achar uma igreja pra eu poder ficar. Aí eu, tá bom, mãe. Isso eu devia ter meus 10 anos. A gente foi em uma, quer dizer, a gente veio primeiro, foi na Carioca. Uhum. Aí eu fui na Carioca e tal. E A aí... gente tá falando de que... Cara, Ano. 2000 e... Você tinha 10, eu tinha 11 10 anos. anos. Mas Eu- em 2008. Dois- por aí. 2008, Vamos botar aí, 2008, 2009. Isso. E aí a gente chegou na Carioca. Primeiro culto assim, eu não conhecia ninguém. Eu tinha 10 anos, eu não tinha nem cabelo, 2008, mas... Aí, só que aí eu queria... Eu era criança, então eu queria ficar com as crianças. E eu acho que naquele dia em específico não teve nada para as crianças. E aí a minha irmã, ela ficou no Carioquids, que na época não era no lugar que é. Ele era ali onde era o multimídia. Isso. Ali em cima. Em cima. E Caramba. a entrada não era por fora, a entrada era pelo templo. Tinha uma escadinha que tu subia ali
e tu ia lá pro templo. Perdão, não, viajei. Não, acho que a Tia era pro lado da recepção. Sabe onde é né? que tem onde tem o café? Aham. Sim, E aí tem uma a porta, tinha- aquela aham. porta era... Na verdade, é uma escada que você Subia. sobe É que e agora lá. ela tá chumbada, É. mas era uma escada. Ali tem uma escada escondida. Enfim, aí era ali o Carioca Kids, ali em Até cima. porque ele é assim, né? Exatamente. Ali era o Carioca Kids, e ali minha irmã ficou, e eu queria ir, só que tipo, eu não podia, porque eu não era bebê, e eu tinha 10 anos, aí eu não podia. Ah, tava naquela... Tá ligado? que nem eu onde hoje. tô vou. É velho demais pra ser novo e novo demais pra ser Isso. velho. Pois Tá- é. tá- E aí acabou que eu fiquei ali no templo com a minha mãe. E aí a gente foi pra outra igreja, fazer outra visita em outra igreja, outro domingo. E nessa igreja teve um lugar pra eu poder ficar como criança. Sim. Eu achei mais barato. Falei, caraca, legal, aqui tem lugar pra criança. Aí falei, mãe, eu quero ficar nessa igreja aqui. Aí, como é que o Espírito Santo é bom demais, meu irmão? Que ele falou assim, minha mãe, não, acho melhor a gente ficar na Carioca. Aí eu falei, sério, mãe? Ela é. Ah, então vamos pra Carioca. Aí fiquei na Carioca pelos próximos 20 anos. Viajei hoje. de novo na Viajou porque cidade. você não tem 30. Não, você não tem tanto. Ok. Mas A fica- noção de tempo faltou. Não, hein? falta muito, Não, Lili. Isso é uma questão. É. Eu sou bem da hipérbole, joga pro alto. Tá E certo. aí, Redonda. a gente voltou pra Carioca, eu fiquei ali na Carioca, ficou muito tempo. Aí conheci Maria Clara. E aí Maria Clara, ela, tipo, me instigava muito a conhecer mais a Cristo. Tá? Não sei nem se eu te falei isso, mas é. E aí, quando eu conheci, Revelações. quando eu conheci ela, assim, ela falava, por que tu não lê a Bíblia? É maneiro pra caramba. O cara tá Ah, na é. igreja falando, não, por que que tu não é? Eu, no auge dos meus 16, 17 anos, pô, E aí que, O cara sendo evangelizado dentro da... sendo evangelizado. Cheguei em potencial. Clarinha. Hã? Cheguei um potencial. Você comprou na planta. Exatamente. Eu tô ali na construção ainda, não tô muito maneiro ainda não. Mas foi assim, aí me batizei ali com meus 18 anos. Foi, você se batizou depois. Me batizei com meus 18 anos, pouco tarde, mas tá bom. O Espírito Santo me achou ali. Foi. E foi isso. Agora sou eu, né? Fica à vontade. A minha família também era católica, né? E é por isso que eu acho importante demais o Carioca Kids, tá? Porque... Só tá puxando o saco da Camila. Porque os né? pais Olha lá. ficam... Camila, tamo junto. Porque os pais, eles levam os filhos, tipo, tem um lugar pra eles ficarem lá. Não, enquanto- e cabe ressaltar que, assim, que o Dadá e a Clara dão aula Dão no aula, Carioca sim. Kids. Então, vocês sabem da importância que isso Sei, tem na sei, igreja, sei. tanto é que hoje vocês servem E de lá também por voluntários isso, pra né? servir nessa área, porque Sim. é super Sim. importante. É verdade. É como diz Muito o importante. pastor Washington, ele não quer, ele quer trabalhador na senhora, não Trabalhadores, quer ser o exatamente. gerente. Não, e é trabalho mesmo. É. E é por amor, é que tu faz ali por amor, primeiro a Cristo e depois pelas crianças. Não, você falou um negócio dos pais e com as crianças. Por exemplo, assim, um dos indicadores, dos motivos, né, muitos pais escolherem é você ter uma escola dominical já organizada. Né? Quando Tem uma você vai estrutura de procurar ensino, uma né? estrutura, e também assim, ó, quando a mulher vai para a igreja, é uma coisa. Quando a mulher vai com a criança, é outra. Agora, quando o marido vai, raramente você não vê a família inteira dele. Inteira, É. sim. É verdade. Ele vai Dificilmente uma vai sozinho. sozinho. não, Muito, leva a família muito toda. difícil. Isso é verdade. Ao contrário, é mais Mais comum. Mais comum, exatamente. essa é a palavra. Enfim, passo a palavra ao nosso colega. Então, a minha família tem uma história um pouco parecida com a do Dadá. O meu pai é também católico não praticante. E ele é mais não praticante do que o pai da Dadá, quase nada. E a minha mãe se casa com ele e ela não tinha religião nenhuma, mas ela já tinha frequentado de tudo, desde As outras religiões, tudo mais. né? tudo ela já tinha frequentado por influência de outras pessoas, Sim. enfim. E a minha avó, ela conhece o evangelho através da Universal. Uhum. E aí ela fala com os filhos, mas minha avó é só 10 anos mais velha que a minha mãe. Porque ela não é avó de sangue. Tá. Não, calma. Tô explicando. Então estão errando o tempo Explicando, já. ele. não estamos. Ela é madrasta da minha mãe. Então, na época, com muita pobreza, né? A minha mãe trabalhou desde os 12 anos de idade. Então, a Isso gente... era comum antigamente. Era comum. E ela falava que ela não estudou. E aí, ela conhece meu pai no contexto de amigo em comum. Eles se casam, enfim. Tem eu e a minha irmã. Lá em São João de Meriti, eu realmente não sou carioca. Eu nasci em São João de Meriti. E venho pro Rio com 5 anos de idade. 5 para 6. Você é fluminense. Eu sou fluminense, tá na minha identidade que eu sou fluminense. De fato, sou Para fluminense. quem não sabe, quem nasce no Rio é carioca. Carioca. Quem Isso. nasce no estado do Rio É é fluminense. fluminense. E eu sou da Baixada Fluminense. E é Ei, da Baixada maravilha, Fluminense. Da Baixada hein? Fluminense. Com orgulho. E daí, né, Te amo, São João.
A gente vem... Abraço, São João. Abraço. A gente vem pro Meia, Uhum. e num contexto que a minha mãe também ainda não tinha igreja nenhuma. Só que ela é evangelizada por, eu acredito, que pequenos grupos na época. Uhum. Porque eu fui pra uma escolinha, minha mãe sempre me colocou em escola, eu fui pra uma escolinha que tinha a Edileia, se eu não me engano, lá. Uhum. E ela ia a pequenos grupos, a Edileia sempre foi cristã, enfim. E a minha mãe conheceu o evangelho pelos esses pequenos grupos, que hoje também tem células, né? Sim. E daí a Carioca ainda estava em obra, e minha mãe sempre muito curiosa, fofoqueira, talvez, viu uma obra no bairro e perguntou pro pedreiro, o que vai ser aí? O que vai ser? Aí ele falou, vai ser uma igreja. E a partir dali, quando... Que ali era um cinema, né? Era um cinema, exatamente. Então, a partir de que começou as reformas e tal, ela começou a frequentar aquela igreja e levava eu e minha irmã. Diferente do Dadá, eu sempre fui uma criança que não gostava de crianças. Eu gostava de ficar... Com os adultos. Até hoje, talvez tem uma restrição ali. Eu gostava de ficar, tanto que eu dou aula para os juniores, não dou aula para os menores. Tanto que eu ficava dentro do templo, né, ouvindo a pregação do pastor Austin. Eu prestava atenção. Então, e a título de curiosidade, isso foi que ano, mais ou menos? Foi na mesma época que ele. A gente era da não mesma se igreja, na conhecia. mesma época. E a gente não se conhecia. Porque eu não Porque você- frequentava. Que eu queria ficar lá com os juniores. E ela queria dentro ficar no da- templo, no assim, templo. né, ouvindo a mensagem. E eu Exatamente, tenho né? pra mim que eu olhava ela e falava assim, que menina esquisita. Ela não anda com a gente. Eu não andava. Depois não andava. aí fica aquele... Chama ela pra ir lá com vocês. Sim, e eu, assim, gente, eu sou cara de pau desde criança. Eu falava, não quero. Eu não quero. E aí a minha mãe Vamos falava. juntar com esses pecadores. Exato. E a minha mãe. Jesus. Hereges. E aí minha mãe falava assim, então você vai ficar aqui, você não vai ficar em casa, você vai ficar dentro do templo. Eu falava, tá bom, não era um castigo pra mim. Era ótimo, inclusive. E naquela época não tinha celular, então não Isso. tinha nem... Não tinha que- distração. Não tinha distração nenhuma, então eu prestava sempre muita atenção na palavra. E eu acho que foi a partir disso que eu, pela palavra, pelo ouvir da palavra de fato, que eu fui me convertendo. E nas férias eu ficava na casa da minha tia, que mora na roça, né? O E que lá... devia ser a roça pra você? Cesárea Alvim, que é dentro de Silva Jardim. Sei. É. Não sei nada. A X que sabe. Depois Não, de Rio Bonito. Não, o município de Silva Jardim. eu sei, Silva Jardim é maior. Cesárea Alvim, que é mais roça mesmo. E aí eu sempre passava um mês lá, 2 meses, porque ela deixava a gente fazer tudo, era muito 2 legal. meses? Que férias são essas? Dezembro, janeiro. Colégio, cara. Dezembro, janeiro. Passava Porque ele lá. não foi pra Te escola. enganaram a vida toda. Jogando 30 dias só, pô. Era porque te levavam pro Ficava colégio. de mas era por recuperação. isso que ficava só um guardinha. Eu ficava Ficava de de recuperação, se entregou legal agora. Dificilmente eu não ficava. Diz que eu tenho que vir pro colégio, botar só o cara, o guardinha aqui, o pessoal da secretaria, não tem nem criança nenhuma, só É que no eu. final do ano eu não fiquei de prova final, não. Aí eu ia direto. Eu ficava. É. Eu ficava de recuperação no meio do ano, tá ligado? De férias de julho. no meio do eu ano eu também tinha fiquei. recuperação. No meio do ano eu fiquei. Daí, minha tia era da Assembleia de Deus. Uhum. E aí eu ia muito pra Assembleia de Deus e eles também têm muito costume de escola bíblica dominical. Sim. Não era nem Bíblica de culto, férias também, de férias, né? exatamente. É, Eles tinham é. muito esse costume. E era uma igreja, gente, que não tem... Realmente é uma igreja de roça, assim. Não tem nada, não tem ar-condicionado. Tem nada na É igreja. muito engraçado. É. Muito engraçado. É barro, é chão de barro, é completamente diferente. Então, o que E eles eles tinham... tudo de terno, né? E eles de terno É. e tal. E eles tinham o quê? A palavra. E eu ia por causa da palavra. E você sempre gostou, então pra Eu sempre você, gostei. pô, maravilha, né? Era perfeito pra mim. Contanto que o louvor... Gente, eu tenho uma confissão, né? Eu não gosto muito de música. Nada, na realidade. Eu Quer não matar escuto. ela ver alguém puxar um violão. É assim... Me matou. Me matou. Quando, Fecha. Rodrigo, quando ele pega o violão, eu fico assim, pelo amor de Deus. Duda. Arrebenta a corda, assim, arrebenta a corda, assim. Então, às vezes, quando tá... Você é ela do louvor, né? Quando tá muito louvor, eu já fico assim, meu Deus, 1 ou 2. Vou te contar um Um negócio. ou 2 tá bom, né? 4h30, 5 horas da manhã, a criatura levanta, E vai sair. vai malhar. Aí começa plém, plém, plém de peso. Dali a pouco, como se não houvesse amanhã, o som altão. E o caraca no corredor do prédio, assim, né? Vizinho. Ela ia ficar louca, né? Nossa, acabar comigo. Acaba. Eu, quando morava... De graças a Deus, quando saí da mesma ambiente que a Vitória, porque ela toca guitarra, toca violão, e eu queria me matar ela e sair em casa. Primeira pergunta que fez pro Dadá antes de começar a namorar. Você gosta de música? Não, e na época eu tocava guitarra. E Na hoje em época, dia, mas eu só não parei de sabia. tocar guitarra porque eu me casei com ela. Eu não sabia, Eu tinha o dom. tá? Que dom. Eu tinha o dom. Tinha o dom.
Acabou a carreira do Rockstar, mano. Mas eu Ele vai até pintar a cara de branco e botar uma estrela pra ele. Mas eu nem sei a referência que ele tá falando. Não sabe do que é isso? Não. Porque eu não gosto de Deixa música. Eu não gosto de música. Mas nada de música, nem louvor. Nada. Não, então, o louvor eu escuto aí se repetir muito já me encheu. Aí acabou comigo. Já. Aí o ministro de louvor tá falando lá assim, fale com o irmão que tá do seu Nossa, lado. não. Pô, Nossa, pelo amor de Deus. dá um abraço do irmão que tá Só vendo assim. Pelo amor de Deus, gente. Não, mas questões à parte. Aí eu volto. Eu tinha meus 12 anos, mais ou menos, quando eu cheguei eu não falei com a minha mãe. Eu cheguei pro líder dos juniores, que teoricamente era Marcelo e Barba. Ah, tá. Eu cheguei pro líder dos juniores e falei assim, eu quero me batizar. E sem falar com a minha mãe. Aí ele falou, sua mãe já sabe? Eu, não. Mas eu vou me batizar. Aí ele falou, não, a gente tem que falar com a sua mãe primeiro. A gente não pode te batizar. Principalmente porque meu pai não é evangélico. Então, ele... Aí ele chegou pra minha mãe, olha, ela quer se batizar. Ele olhou pra mim assim, eu falei, eu quero. Aí eu me batizei e a partir dali foi... Mas é difícil pro cara que tá na tradição da Igreja Católica entender o batismo, o credo do batismo, que é o batismo por crença, assim, porque para ele, aquele batismo infantil lá é válido. Ele só é válido se tu tiver com a crisma. Tu tem que Você a confirmação. Tem que confirmar, a crisma é a confirmação. É mais ou menos lá pelos 13 anos, acho, 12, 13 anos. A É mais ou menos confirmação. aquela É como ideia. se fosse uma idade da consciência, assim, digamos. Sim, né? você Que agora é que você tá cena, você confirma a fé, a fé cristã, em que assim, digamos, os seus né? pais Assim, nesse lhe sentido, batizaram lá e tal. Tem toda Não sabia. uma estrutura em cima, né? Aí, tipo assim, eu não fiz a crisma, Então não foi confirmou confirmado. nada. Também não, É. já era. Então não confirmou. Fez aquele não. Não, também não fiz, não. Fiz só a confirmou primeira de nenhum. comunhão, Então acabou. Agora, eu tava vendo, pra gente poder fazer esse montagem. papelzinho aqui, nossa montagem, fiquei procurando umas fotos, assim, pra poder achar alguma coisa, pra poder ver a cor do cabelo e tal, não sei o quê. Ai, Aí- meu Deus. Não, Eu aí tenho eu medo. vi que vocês, na verdade, assumiram o ministério ano passado, né? Foi. Abril de 2024, não foi Foi. que eu vi lá, foi aniversário da sua mãe, vi que você botou lá, não foi? Aham. É porque a gente não queria mesmo, não. É, mas Eu- é sempre assim. Aniversário da sua mãe é abril? Foi em abril, dia 21 de abril, feriado de Tiradentes. E eu faço dia 15. Eu faço Ela dia faz dia 11. 11. Caraca. Depois que eu casei com ela, nunca mais me deram parabéns, porque todo mundo me dá. Espera. Ela fala, dia 11, ele diz, ele faz dia 15. Parabéns. Parabéns, Chega no dia 15, Pois nada. é. A minha mãe é sempre um feriadão, né? Então, às vezes, as pessoas nem lembram, porque é meio feriado. Não, mas é sempre assim, quando é perto da Páscoa, que nem o nosso. às vezes Não, esse vai ser na Páscoa. Pô, Ah, tem é um amigo verdade. meu que nasceu no dia 1º de janeiro. Pô, aí é fogo Putz. também. Aí estragou o ano novo de todo mundo. Aí aquele nome da mãe negócio. dele. Não, pois é, não fica muito legal. Mas e como é que surgiu essa direção assim de Deus para que vocês hoje estivessem à frente desse ministério dos Cariotins? Você quer falar? Não, assim, porque a gente, na época... Por que a gente? Essa é uma pergunta? Não, na época, o ministério não era adolescentes e jovens. Era uma coisa, era uma metanoia, que era um junto, só, né? isso. E quando a gente se casou, a gente teoricamente teria que sair. Uhum. Só que aí a Fernanda e o Ricardo falaram assim, vamos fazer o seguinte, vocês ficam aqui dando um suporte pra gente, então. Tu para de revelar as coisas do Fernando Ricardo. Como a gente vai ajudar? Viajei. Não é? Mas eles queriam... Porque a gente já era líder de célula. Essa era a Sim. questão. Já éramos, mesmo namorando, a gente era líder de células, mas acho que a gente não era líder juntos. Ou eu era líder de célula e você co-líder, alguma coisa assim. Tinha uma questão dessa. Não, já Não, tava porque casado. Já. não, porque nas minhas células eu também não gosto muito de música. Mas... Não gosta não. mas Quando o Ricardo, alguém bota lá no estudo... indicação de louvor. ideal. Ih, esquece. Não Aí eu coloco nos pedidos de oração pra criar um mood, um clima. Mas bota um volume lá embaixo. Mas pra escutar as outras pessoas, é claro. mas é uma questão. E aí a gente era essa liderança de célula. Para você que não sabe o que é uma célula, Isso. ele também é conhecido como pequeno grupo, PG, é conhecido como grupo familiar, conhecido como grupo de vida, como... O que mais que chamam? Acho que é basicamente É, isso. é pra basicamente identificar. isso. E É a nas nossa igreja casas. tem, né? Nossa É. igreja se reúne no templo e também nas casas. Nas né? casas, Isso aí. isso. Igual os discípulos faziam. É isso aí. Exatamente. Essa é a ideia. Fecha a aparência. E aí, liderança de célula. Só que a gente liderava as células de adolescentes. A gente Sim. seguiu com as células de adolescentes por bastante tempo. A gente começou fazendo células, na verdade, de pré-adolescente, que a gente já dava aula nos juniores juntos. Antes de ser noivo, a gente noivou nos juniores.
Que bacana. Não, é legal que você vê ele se desenvolvendo, Sim. você acompanha. Sim, ele contanto que no meu crescendo. contato, a Luanda tá Luanda Júnior. Porque na época ela era Júnior. E aí, até agora eu não mudei, vai ficar lá, porque eu ainda enxergo ela como Luanda Júnior. Não, daqui a uns 10 anos vai ser Luanda, mãe. Mãe Daqui a uns de... 20 anos. Não, vai o dar seu Luanda. tá. Mãe de Clarice. Aí, da Camila. Às vezes eu vou procurar a Camila, tá? Mãe de Rebeca. Caramba. Porque eu sempre coloco pelo que eu Pela pela referência dos referência. filhos, né? Exatamente. E tem também esse sotaque do interior, né? Mãe de. Não, não é Mãe do interior, de. é Mãe Fluminense. da Rebeca. Mãe da Clarice. Mas é porque na roça fala de. E aí fala do Não, Cariotinho. e aí a gente entra com essa liderança. A gente sentiu falta dessa transição Sim. dos pré-adolescentes pros... A idade realmente da Clarice, né? Pros pré-adolescentes para a adolescência. Porque não tinha, eles ficavam meio perdidos ali Sim. no que era, o que ia acontecer. E a gente criou uma célula só para eles. Ah, que legal. E aí, Isso nessa célula só para eles, a gente foi evoluindo junto com eles até chegarem à adolescência. E aí chegou uma época que Fernanda e Ricardo falaram que não queriam mais, né? Assumiram outras coisas. Já a Fernanda assumiu a diretoria. Sim. E eu ainda falei para ela, olha, tu tá assumindo... E o Ricardo se tornou Pastor, o né? pastor, O pastor Ricardo. Pastor Ricardo, é. Isso, é. Pastor Rick. Pastor Rick. É que ele é o pastor Rick brasileiro, que tem Rick Warren. Ah, Aí ele é o Rick pra brasileiro. mim, ele é o Silvano. Silvano. Exatamente. E aí, quando ela assumiu a diretoria, eu ainda falei assim, você não vai largar o Metanoia, porque na época era Metanoia, porque não tem ninguém pra assumir. Ela ficava, não, tá tranquilo. Ou seja, já tava imaginando, Já né? tava. Já tava, foi todo um plano arquitetado por Sim, eles. você só Fala, avisa em nós cima somos da hora. vítimas, nós somos vítimas exatamente, desse fomos plano. vítimas desse plano. E daí, conta aí como foi. Não, aí eles perguntaram pra gente se a gente queria assumir uma ligação de vídeo. Aí a gente É porque falou... eles não estavam no Rio, aí foi a época que o Ricardo precisou ir Ele pra trabalhava BH. em Minas, Sim. né? É. E aí ligaram pra gente perguntando se a gente queria assumir e a gente prontamente respondeu que não. Foi. Não queríamos assumir. Foi mesmo. E aí, tá bom, aí passou um tempo. Cara, não adianta. Não adianta. Exatamente. Não adianta. É isso aí. E aí a Clarinha recebeu uma proposta no trabalho. Foi. Que por acaso ela ia se tornar, tipo, gerente da parada. É. E aí, cara, eu nunca pensei que eu falaria isso. Aí eu cheguei pra ele e falei, engraçado. Que pra igreja tu não pode assumir uma responsabilidade de achei gerente, um mas tapa na pro cara. trabalho você pode. O Eu fiquei ex-guitarrista. assim, rapaz, por que eu falei isso? O Eu nem sei te falar ex-guitarrista, tá essas vendo? ó? coisas. É. Rebelde de coração. Eu achei ex-guitarrista. de um abuso. Ele me falar isso. Ué, De um abuso. Você colocou isso no coração Tu dele, mandou lá ele ler atrás, a mandou ele ler a Bíblia, Bíblia, ele foi lá e leu. Agora pronto, colhe. Aí eu já Você leu mandou ele ler a demais. Bíblia, quis tocar guitarra e jogar as coisas na tua filho. cara. Leu demais. E geralmente é o contrário. Que joga na cara dele as coisas. Vai te vomitar, tá? Enfim, aí... Quer falar? Desculpa. Não, pode falar. E aí, tá bom. Aí uma vez a gente foi pra um aniversário... Aniversário Foi da Duda? da Duda. E aí eles Mas em encurralaram a abril? gente. Foi no Rodrigo, então. Talvez, não lembro. Ih. Foi algum Gente, aniversário que foi na Rodrigo casa- e Duda são outro, É, um outro casal, outro também casal. muito bacana da nossa igreja. É, Também não ajudam tão vocês, bacana, né? mas legais o São suficiente. sim. Ajudam bastante. E aí a gente foi no aniversário na casa deles. E aí ali eles laçaram a gente, vem cá que a gente precisa conversar. Aí, ó, a situação é essa. Por que vocês não querem assumir? Aí a gente falou, a gente não quer assumir por causa disso. Eles, não, mas qualquer coisa a gente tá aqui. O problema foi esse, qualquer coisa tá aqui. Entendeu? E a gente já tava, tipo, inclinada a aceitar. E aí, É porque foi depois logo que ele me falou isso, né? Sim. Aí eu falei, olha, mas é tipo assim, qualquer coisa mesmo, vocês vão ter que assumir. Porque, primeiro, eu não sou mãe. Então, a gente para um não pai entende, né? confiar na gente, É é muita difícil. responsabilidade. É, por mais que dê o exemplo, enfim, Sim. é muita responsabilidade. Então, o teu receio estava mais voltado para isso, porque você entendia o peso da responsabilidade Sim. que era você porque nessa os líderes, insegurança, tá na né? Bíblia, os líderes vão ser mais cobrados. A gente é mais Sim. cobrado Sim. É em verdade. tudo, isso é bíblico. E aí eu falei assim, vou chegar lá no céu e ele vai falar isso, adolescente que você tava lá. Não ajudou como deveria ter ajudado, não fez a liderança como deveria ter Não, feito. mas é aquela coisa, por exemplo, assim, ó, o cara da idade mais próxima, ele assume a geração Sim. anterior. É. Vai botar eu, não que eu não... Sim. Pode fazer, mas não rola a identificação. Não. Então, eu sou o tio. Exatamente. Né? Eu não sou o Dadá. Quando a gente chega nos juniores, a gente é tia Clara e tio Dadá. Quando a gente É. chega pros juniores. É. Mas, por exemplo, alguém da idade da Rebeca não vai chamar a gente de tio, mas já chama a gente Deveria. Pelo nome mesmo, né? de igual pra igual, mas... Senhor. Eles têm o costume, na verdade, de me chamar de chefe. É. Não é seu Dadá, não. Seu Dadá! Boa, seu Dadá!
Fala, seu José. Botão aberto Chega até com a aqui, gaiola assim. de passarinho na igreja, Bermuda, camisa abotoada só aqui embaixo. Aquela, saquinho de pão. aquela sandália franciscana, assim, de couro. Não, mas o problema não era nem Fernando e Ricardo, o problema era o quê? Pastor Washington. Pastor Porque a Washington. gente tinha que, né, ajudar, porque aí foi quando Porque acredita separou, lá, né? mesmo a gente tendo, eu pelo menos, tendo mais de 10 anos de igreja, poucas vezes eu parei pra conversar com o pastor Washington, porque eu tinha pavor do pastor Washington. Não, É porque ele tem aquela passa. coisa da criança, né? Porque você É. é quando criança, não, Exatamente. pastor, Porque ele é sempre né? muito sério, cara. É. Pô, pra tu tirar uma gargarada do pastor Washington é complicado. Quando eu tiro, eu fico, caramba, Consegui. acho Arrasei. que agora eu tô num patamar diferente. Você fala com ela, Clara, não fala comigo não, porque eu já fiz o pastor Washington, dá licença. Não, Clarinha, tu não sabe quem foi falar comigo. Quem? Pastor Washington. Já saiu ali de um patamar diferente. E aí, Não, porque é o temperamento dele, é o jeito é o dele, jeito né? dele, é o jeito dele, esse é. E ele é assim com todo mundo. E isso é muito engraçado. Não, rapidinho, já estamos falando do Pode pastor Washington, só falar. É engraçado quando a gente chega com um plano pra ele. Mostra aqui, o que o senhor acha? Isso aqui tá errado. O plano tá errado de vocês. Vocês não entendem. Deixa eu explicar pra vocês o que é o marketing. Ela fez uma pós em marketing. Não, o melhor é quando o jeito carioca de ser, porque tem o jeito carioca tem de isso, ser. você já viu. E aí a gente tem as classes, 01, e é bom, ele sempre volta nesse assunto. E isso é muito bom, porque o jeito carioca de ser é exatamente É a isso. identidade da igreja, É a identidade né? da igreja. E, por exemplo, é o adolescente. Por que separa os jovens e adolescentes? Porque o adolescente vai chamar adolescente. Sim. E jovens vão chamar jovens. As Faz linguagens sentido. são diferentes. Fazem Totalmente. total sentido. É que assim, ó, entre 40 e 50 anos, não tem diferença. Não. Agora, entre 13 e 14, Nossa, caraca, é, muda uma não, e vida. é o que vocês, é o que até você, a gente estava brincando aqui sobre idade no início, e Aham. você falou, né, É. que entre a gente não tem tanta essa diferença. Agora, da geração de vocês para frente, isso já se tornou um abismo muito grande. Muito. Daí essa importância que o Fabiano falou também de você ter como liderança alguém que esteja mais próximo da realidade E era- deles. E era por isso que a gente acompanhava muito Ricardo e Fernanda, porque às vezes eles tinham uma barreira que era de chegar e entender o que aquele adolescente às vezes estava querendo, falando, ou para um marketing do que ia conversar com aqueles adolescentes. De saber o que é um meme, uma figurinha, de trazer isso também. Sim. E trazer, por exemplo, Dada fazia stand-up ali nos cultos. Então era. Eu aposentei isso daí. Então era. Então, ele tá abandonando tudo. Ele abandonou a guitarra, abandonou o stand-up. Então ele chegar. Então a gente chega num momento de tentar aproximar adolescentes de Ricardo e Fernando, e aí depois eles meio que falaram, né? Óbvio que o pastor aceitou. Falaram pro pastor Washington que poderia ser a gente, eles Sim. sugeriram, o pastor Washington deu ok. E aí a gente foi se reunir com o pastor Washington para repassar o jeito carioca de ser e pra gente entender quais seriam os objetivos para aquele ano, porque a gente já chegou em abril. Sim. E aí tinha. Aquele ano que fecha agora, Exatamente, né? exatamente. Mas, gente, E aí, Tá fechando É, agora. o que a gente vai fazer agora com esses adolescentes que ficaram no meio de uma divisão, meio pra onde eu vou, pra célula, culto, acampamento. Mas vocês, assim, Deus era de fato assim da vontade de Deus que as coisas acontecessem como Foi só aconteceram. por Deus. Ou não, mas, Não, mas é assim tudo tem que a que gente ser, precisa. pela Porque, gente, cara. mas eu acho que Deus permite que a gente esgote as nossas possibilidades assim, Sim. para quando a gente vê os frutos, que a gente vê muito fruto ali do que está Sim. acontecendo, para que todo mundo veja, cara, foi Deus que fez. Foi Deus. Então, assim, até, né, como a gente até já falou, quando a gente chegou ali com a Clarice, já pegando essa liderança de vocês ali, nesse momento em que Deus começou a dar essas estratégias, gente, que trabalho bonito, Não, sabe? e foi- Que Deus tem feito ali Então, e através foi o de primeiro vocês, retiro né? de vocês à frente. né? Foi. Isso dá um medão, né? Foi. O Não, quê? Pô, tu tá cheio como filho dos outros. a ideia foi do Dadá. Eu Um falei, joelho ralado, isso é impossível. um corte mal explicado, falei, né, Tá cara? doido, né? Uma cabeça aqui ficar sangrando. Teve uma vez Meu que a gente Deus. fez com os garotos lá. Pô, mano, o moleque achou um lagarto, cortou o rabo Meu- do lagarto, jogou no meu banheiro das meninas. Deus. Caraca, velho. Então, teve um acampamento nosso que deu um Eu problema digo, também. digo, né? gente. Eu posso falar disso ou não? Ué, Não, pode. não produza provas contra você mesmo. Não, não também não. Não, mas não conta ninguém. Não, é que teve um jovem Nunca cite nome. Um que abençoado. foi levantar uma mesa. Ah, Tá, tá. Hulk? Ah, tá. Só que o pé da mesa não era junto com Levantou só o tampão. Levantou o tampão e a mesa era de mármore. Não, o tampão, puf, na perna dele. Foi. E ele começou a pular assim de dor e eu fiquei rindo, porque eu falei, é brincadeira dele. Aí que eu vi que era sério. Rapaz, a gente teve que descer e era mó lugar longeão. lugar do Era, tempo. era. Enfim, Aquilo ali a mãe foi... dele ficou meio pistola. Não, foi muito... A mãe dele foi pistola. É. Não, Mas tu não tem como controlar também, que eles já pois tão... é. E outra coisa, assim, a gente... Quando o Dadá chegou com essa ideia
ele falou, não, a gente vai fazer um acampamento em maio. Eu falei, não existe a possibilidade de a gente fazer um acampamento esse ano. Olha, maio, primeiro não vai ter recurso financeiro, e aí não vai ter como fazer, eu não sei nem como procurar isso. E aí ele falou, não, você vai fazer, a gente vai fazer. Não, eu falei isso mesmo, você vai fazer. Foi. E ela resolveu. Tá parecendo a gente, o Fabiano brinca que eu falo com ele. Cara, Fabiano, tive uma ideia. Sabe o que você pode fazer? Ela que teve a ideia. Mas lá é assim, eu planejo e ela executa. Ele teve a ideia, eu falei, e aí eu fui. Do negócio pastorológico, quando a gente falou, já há muito tempo a gente falava sobre podcast e tal, não sei o quê. A gente já tinha até o nome, que tudo era carioca. Cara, vamos fazer eu amo. podcast e tal. Eu amo. Parará. Aí eu falei com o pastor Washington, mostrei para ele, mostrei algumas ideias assim e tal. Ele falou assim, tá, como é que vai fazer isso aí? Ele é assim. Ele é Só assim. puxou um pino, assim, tac, fica segurando. A gente chega com uma ideia pra ele, tá. E Como? Aí foi, mas foi. Mas isso é legal que ele não fica embarreirando. Não. Ele quer saber como é que tu vai fazer. Exatamente. Ele pega uma folha em branco. Só não faz bobagem. Aí pega um lápis, aí ele começa a desenhar. A gente pode fazer isso aqui, ó. Aí começa a fazer um dessa monte de forma. tópico. Ó, aqui, ó. Aqui a gente já tem aqui uma equipe, ó. Pronto. Foi assim que ele fez. Foi naquele assim. dia. Não, ele é assim, É. ele vai elaborando. A mente dele sai. Acho que Muito ele legal por causa da isso, filosofia gente. ali, Vai, vai saindo faz. um negócio. Mas eu acho que, assim, isso é um bom sinal, porque demonstra que ele não tem essa preocupação de centralizar tudo nele, Sim. entendeu? Não. Então, e ele quer ver a igreja se desenvolvendo. Sim. Então, e uma coisa que a gente sempre admirou muito lá na Carioca, até alguns amigos nossos quando foram lá, que foram no culto dos adolescentes e viram vocês, aí viram a Duda, viram com o Rodrigo, aí viram mais não sei quem, aí falaram, caramba, mas toda a liderança aqui é jovem, a gente Porque, isso é Deus, sabe? Que está começando algo novo. E a gente vê os adolescentes e a gente vê eles no futuro ali. Sim. Assim, eles já fazem, né? Eles já fazem muita coisa no culto. A gente Isso incentiva que eles isso eu acho bacana. façam, né? E isso é muito importante, eu acho, que para eles entenderem que eles não vão fazer depois, eles têm Não. que fazer agora. Se eles não Sim. evangelizarem o amigo dele agora, né? O amigo dele tá indo pro inferno agora. Então, ele precisa evangelizar. E falando um negócio que você falou assim, por exemplo, uma das coisas que eu gosto é, tipo, não tem nada e de repente tem. Tem. Sabe? Você, caraca, o negócio não tinha, agora tem. Sim. E isso dá um trabalho danado. Tipo, eu acho que o maior trabalho é dentro da sua mente, é o medo que você sente, a ansiedade de querer fazer acontecer. Que nem o negócio que vocês fizeram, o retiro. Sim. Vamos fazer. Tá, vamos fazer, vai ser legal, vai fazer. Dali a pouco vai chegar. Tá chegando a data. Aí começa a dar aquele frio na barriga de caraca. Nossa. Aí tem que ver um monte de coisa, um monte. Você é referência pra tudo, todo mundo indo atrás perguntando e tu tenta tomar decisão sem nunca ter tomado. Isso. Tu nunca deve. E Eu não sei fazer, Não, mas eu tipo, faço. Não é bizarro, porque, tipo assim, parece que nunca tem fim. Porque, tipo assim, pronto, resolvemos o sítio. E agora? Tá, tem um ônibus. Tá, resolvemos o ônibus. Então pronto, tá resolvido, né? Não, tem a alimentação deles. Tem a alimentação. Caramba, a alimentação deles. Gente, eu acho que Vamos é mais... arrecadar, vamos. Aí a pouco chega tal data, a pessoa não conseguir. Tá, e aí, Tem que gente, pelo Tem que amor de fazer Deus. cantina. Eu acho que assim, quando o pessoal fala que quando nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe. Quando Deus coloca um ministério, é como se fosse um filho. Então você está gerando e você está se descobrindo como líder na medida em que você vai fazendo. E a grande vantagem lá da nossa igreja também é que você não está sozinho. Você Não, tem todo exato. o Tem a suporte. família carioca Você ali. tem a família carioca, você tem uma rede de apoio, tem os pais ali que são bem ativos, Sim. dos adolescentes, a gente vê pelas cantinas. Sejam mais também, galera. Vamos Exatamente, incentivar aí, vamos incentivar. Então, assim, isso eu acho bacana, porque esse conceito de família, embora a gente fique, né, apreensivo naquela questão, poxa, será que vai dar e tal? Mas quando você sabe que você não está sozinho, primeiro que você tem a direção de Deus, que Deus colocou vocês ali, mas você sabe que, se você olhar para o lado, tem alguém que está ali, que nem Moisés está ali, né, e está lá Arão, e outro, tem alguém que está te segurando, né? Quando a gente fala, por exemplo, do Rodrigo e da Duda, que eles sempre estão com a gente em tudo, mas é porque a gente realmente precisa, porque tem horas, por exemplo, se tem alguém que tinha que tomar remédio no acampamento, eu fiquei com todas as listinhas ali do remédio. Eu lembro, E eu avisei a toda a liderança, tal pessoa tem remédio, toda a liderança estava sabendo, mas eu era responsável por ir lá. Teve uma hora que eu acho que eu não esqueci, mas eu não sabia onde é que estava, porque eu estava com medo eu não lembro quem era exatamente a pessoa, mas a pessoa não tinha guardado no mesmo lugar que era antes. Aí a Duda falou, não, já fiz, já foi. E ela já tinha feito, eu estava me preocupando, mas ela já tinha organizado tudo e já tinha feito. Já tinha acabado, porque você tem alguém ali. E é por isso que no ministério você não anda sozinho. Você tem as pessoas andando junto com você. Porque o propósito não é nosso, né? O propósito é de Cristo. E eu acho que é isso que pesa mais, pelo menos na minha cabeça, eu acho que na sua também. Saber que as coisas têm que acontecerem porque não é pra gente. Com certeza. É pra Cristo.
A gente é está ali por causa mordomo, a disso. gente está cuidando de Sim. algo que não é Exato. nosso, né? Tu falou da liderança, assim, quando você está à frente, você tem um alvo em você. Sim, Se Sim, der sim, errado, sim. a culpa é sua. O É primeiro verdade. tiro é sempre seu. sim. Agora, a melhor posição é você estar ajudando. Isso. A culpa não é tua. A culpa não é tua. Tu faz o que tu quer, dá Exatamente. ideia, faz um monte de coisa. Não, várias vezes Ah. no Metanoia, Ricardo e Fernanda que fizeram. Eu não. É. Ah, Ricardo e Fernanda que fizeram. Ricardo e Fernanda. Vai falar, É. o problema? Vai falar com o Ricardo e com a Fernanda. Eles são os mas líderes. o cara tem que ter Agora as virou o costas largas contrário. pra Agora, aguentar agora, o- né? segura Agora o você é o peso nome da todo. referência, né? Eu falava com a Clara, aí eu. Engraçado que o problema nunca chega nele. O problema chega primeiro em mim, aí eu tenho que falar com ele. É muito engraçado. Porque aí quando é coisa boa, falam com ele, tive uma ideia tal. Ele chega, eles tiveram uma ideia tal. Eu falei, você pensou como vai funcionar a ideia tal? É por isso que eu tô te contando. Essa é a sua parte. ué. A minha parte é trazer. planejo. Eu trago a demanda. Eu sou um como policial vai bom. Exatamente. Eu sou Aí ele é policial, legal. policial, você- ele é legal. Não, mas agora, até voltando assim um pouco no que a gente estava falando sobre a questão da autonomia, né? Que vocês têm essa visão ali de ministério mesmo, né? Deles serem mais atuantes, não é? De não centralizar tudo em vocês, não é? Sim. Então, assim, a gente vê quando tem ali o culto dos cariotins, que cada um deles tem a sua responsabilidade, Tem. né? E todo mundo sabe o que tem que fazer. Porque, às vezes, assim, querendo ou não, a nossa geração, né? Eu digo assim, a nossa de paz, né? A gente é mais controlador. Isso aí, né? A gente confessa o nosso pecado. Confessamos o nosso pecado. Não, mas eu vi, tu falou um negócio, desculpa te contar, que a geração X, que é a minha, né? Se você no trabalho falar meio grosso e tal, eu digo, tá aí, gostei. Vou fazer, vou obedecer, vou lá e vou fazer. É. A geração subsequente, que deve ser a de vocês, não vai gostar muito, Mas vai fazer. vai ficar ali meio a contragosto e tal, né? E a geração deles vai ficar brabo, não vai querer fazer, É. né? Se você não ficar mandando, não faz. Não faz, é. É uma como questão. A gente sente muita diferença, assim. Primeiro porque muitas vezes eu até discuto mais com a Duda, assim, às vezes, em conversa ou com o Dadá. Por exemplo, a gente na célula, não precisava ninguém chamar pra gente ir pra célula. É verdade. Não precisava o pai mandar pra gente ir pra célula. Era um evento maneiro pra caramba. a gente Era esperava. tipo assim, era o evento da semana, era a gente ir pra célula. Porque aquilo ali era um momento que, tipo assim, a gente tava sem a doutrina do culto ali que tem que seguir. Era um momento que a gente tava junto. A gente tinha a terça carioca que a gente ficava jogando queimado da igreja até 10 horas, 11 horas da noite, porque não tinha tantos perigos como tinha hoje, por exemplo, né? Então, nossa, por muito... Eu acredito que seja muito por causa das redes sociais e da pandemia que veio. Sim. Eu acredito que seja muito por causa disso, porque a gente viu uma mudança muito grande depois da pandemia no perfil dos adolescentes. E a gente sentiu isso muito, de ficar mais isolado, de usar o celular como uma proteção, de se proteger de não querer falar com o externo. Então, foi uma coisa que a gente tirou, né, os celulares no acampamento. A gente tava lá, né? No pré-Covid e pós-Covid dos juniores. Isso. Então, a gente Cara, mas é viu- interessante isso que você está legal. falando, porque vocês pegaram essa transição que o Dadá Isso. falou, né? E você sentiu essa diferença. A gente claro. viu Muita muita diferença, diferença. principalmente até no ensino, porque às vezes eles têm mais dificuldade de aprender. Acho que talvez porque vem tudo tão mais fácil para eles não precisam se esforçar tanto. TikTok, em segundos, tu aprende alguma coisa. Então, eu fui muito resistente ao TikTok, inclusive, mas agora eu estou lá, estou amando. Até para me conectar também, uma forma de Sim. estar conectada com eles. E é engraçado Tem como eu entender vejo... o que está acontecendo, né? Exato. Chega muito mais rápido dessa Sim, forma. sim. E eles não tinham tanta essa influência. Hoje em dia, eu percebi que no acampamento, e o Ricardo veio me falar isso também, que ele também percebeu. A gente tirou todos os celulares e a gente só levou no ônibus na volta. Então eles ficaram, um dia e meio sem celular, alguma coisa assim. Não era nem tanto tempo. Tinha um outro que parecia que tava pelado. Tinha umas pessoas que pareciam que estavam abstinência, em crise de abstinência. Bizarro. Chegavam pra gente, Não, tia, não quando sabe o que você vai fazer da devolver vida o se não celular? tiver um Tem campo de negócio, né? futebol, tem quadro de vôlei, tem tudo. em uma E eles não hora. sabem fazer. Não, Uma tinha hora jogos perguntava. lá também, tinha um Tinha. monte de Tinha coisa pra muita fazer. É que na coisa. nossa infância, minha mãe tinha que me buscar para Tinha que entrar. te tirar de lá. Tinha que É. tirar, É. né? E aí, não que eles não tenham empenho, eles têm um empenho, eles querem Filme de fazer. gente grande, aquele, Aquele que é muito bom. todo mundo lá Muito de fora, ótimo. tira eles de lá de dentro. Eles têm um empenho em querer fazer, eles querem muito participar. E isso é uma vontade deles, isso a gente vê. Porém, às vezes tem um bloqueio que veio depois da pandemia, eu sinto muito mais isso. Que veio depois, eles estão mais conectados ali com o mundo, mas ao mesmo tempo completamente desconectados, às vezes, de uma realidade. Para os mais novos, eu acho pior, porque às vezes eles não tiveram esse tanto tempo pré-pandemia vividos Sim. quanto os mais velhos.
quanto tá, os mais entendi, velhos. eu entendi. Exato, eles eram mais crianças, então crianças é um pouco mais fácil, né, de lidar. E aí a adolescência deles foi praticamente 3 anos, né, mais isolados na pandemia, Sim. que eles meio que perderam ali para a evolução deles mesmo, para entenderem que agora eles são adolescentes. E aí a gente vê, talvez, crianças que não queiram sair da fase da criança, que querem ficar ainda ali como criança, ou já muito, né, maduros para uma idade que não deveria, tá? Por causa de acessos que não deveriam ter. Sim. E aí, às vezes, uma exposição que não deveria ter, né? Porque todos eles, a maioria tem telefone, cara. Tu consegue pesquisar qualquer parada no telefone. Qualquer. Qualquer coisa. Não, é que eu falo, o mundo tá ali. Ah, eu tenho a Bíblia aqui. Não, você não. Isso não é a Bíblia. Você tem a Bíblia, mas você tem o. Eu tenho um app que facilita o seu ali, acesso à Bíblia e que a maioria não usa, né? Porque usa. vai Não, uma dos distração. aplicativos devem ser os menos usados. É uma distração ali. Eu prefiro a Bíblia de papel, gente. Eu também Também, prefiro. eu acho que Nossa, está- Mas você falou uma coisa que é verdade, até essa questão das redes sociais que tem essa visualização mais dinâmica, né? Então, até para um culto ou para qualquer outra programação, você precisa captar a atenção deles de uma forma Muito. muito mais rápida, porque se distraem com facilidade. Muito. Né? Até a gente já conversou com outras pessoas aqui. A gente se distrai, a gente que é Sim. adulto. Então, eles, né, que têm menos maturidade, eles se distraem com muito mais facilidade. E o mundo que eles conhecem é um mundo que tudo é muito rápido, Sim, né? muito. E tem que ser, por exemplo, quando a gente vai pensar numa pregação de um culto, Sim. a gente precisa pensar num culto adolescente em 20 minutos de pregação. Sim. É. Porque se a gente passa disso, Pô, você bota É- meia hora, uma hora. ferrou, sabe? Enquanto quando eu era adolescente, às vezes eu ia, né, principalmente numa igreja, né, pentecostal, quando tem o pastor não tem tanto, porque o pastor Não, acha na é ótimo, verdade- porque ele é objetivo, ele vai e fala, mas outras igrejas A não pessoa ia tem essa adorar, preocupação, irmão, a pessoa puxar quer um falar, pouquinho. quer trazer ali uma exposição mais complexa e tal. Né? Exatamente, não consegue prestar atenção. E não é uma culpa deles. Não, não culpa é outra isso. cultura, na É Não, não, verdade. é outra cultura. forma de perceber as coisas. de lidar Exato. com o mundo. Sim. Exato. E aí a gente precisa entender para se adaptar também, porque antes a gente liderava uma célula de um jeito, agora a gente tem que liderar de outro. É porque Aí, você sim, liderava alguns jovens. Agora são Agora, todos. agora São são adolescentes todos que, adolescentes. que são um grupo maior de idade, faixa etária, né? Expandiu essa faixa etária. E além de E agora eles têm um acesso muito fácil a tudo. Então chega para eles tudo que é de bom e tudo que é de ruim também. Sim, E aí a gente precisa questão aprender é a lidar. ensiná-los É o a, filtro, né? tipo, como diz Paulo Examinar e tudo, retende o que é bom. Isso. A Bíblia é o que vai ser o filtro para você reter o que é bom. E por isso que a gente conta muito com os pais também. Porque os Sim. pais precisam estar unidos nisso. Às vezes os pais dão mais trabalho do que as Dão mais crianças. trabalho né? que as crianças. não. Tem. Não, Não posso falar muito. Tem pai que dá trabalho. Uma questão também, por eu não ser mãe, né? Eu ficava, gente, mas vai ter pai que não vai me escutar. Eu não vou ter voz, né? E não é ter voz, mas tipo, de aconselhar, olha, seria legal fazer isso e tal, e às vezes não iria me escutar. E eu percebo que tem muitas pessoas que são mais abertas, de fato, escutam muito. E, na verdade, eu acho assim que as pessoas acabam entendendo, sabe? Porque vocês já estão ali. E vocês têm uma postura também, né? Que é uma postura muito bacana. E para o pai é um alívio, porque o filho vai ter alguém que escute. E que Sim. vá dar um bom conselho também, isso é Sim. importante. Então, assim, vocês são uma conexão que eles precisam, que é o que o Fabiano falou. A gente que é mais velho, né? A gente Tem um gap, né? Exatamente. Então, vocês estão bem ali no meio, estão fazendo essa ponte. Isso é importante, de repente, trazer para os pais, olha, Não. vamos tentar fazer assim, isso E é foi uma importante. conversa que a gente teve com o pastor Austin no início. Foi no início do ano ou foi no final do ano passado? Que a ideia é que esse ano os pais estejam mais próximo possível da gente, para que a gente consiga, sei lá, uma reunião mensal, alguma coisa assim, um café da manhã juntos. Sim. Para que a gente consiga tanto expor o que o ministério está querendo fazer, ou trazer questões que a gente está vendo em célula, em cultos, para tentar examinar se isso está acontecendo em casa também, para tentar entender o que está acontecendo com aquele adolescente de uma maneira geral, para a gente trabalhar junto. Porque às vezes o pai vê que o exemplo está na igreja e acha que a educação bíblica tem que ser apenas na igreja. E aí tem que começar do lá. Ou, por exemplo, isso é importante a igreja, porque imagina uma pessoa que não tem uma família cristã, como por exemplo o caso meu e do Dadá, que a família inteira não era cristã, a igreja foi muito essencial pra gente. Sim. A igreja precisava estar ali pra gente o tempo inteiro, pra gente entender o que seria, né, o que era a Bíblia. Porque eu não tinha ninguém em casa pra me explicar o que era a Bíblia. E até porque na igreja ele só está uma vez por semana. E ali, durante a semana... E ele está recebendo a influência era- do mundo, o resto... Exatamente. tempo. Quando a gente trabalhava com crianças, a gente sempre dizia muito isso. Porque, assim, a gente tem acesso a eles uma vez por semana, 40 minutos que seja.
Então, assim, o que se faz ao longo da semana? Qual é o eco que ele está tendo dentro de casa Sim. daquilo que é ensinado, né? Porque tem que ter essa resposta, né? E a gente, assim, a gente tá ali primeiro porque a gente ama Cristo, então a gente tá servindo, a gente tem que servir. Amém. Isso Mas a gente também ama eles. Então, É. assim, cada um tem o seu jeitinho, cada um tem a sua forma de se expressar, cada um consegue fazer as coisas de um jeito. Às vezes as pessoas gostam mais de falar, outras vezes gostam de ficar mais quietinhos. É. E, por exemplo, o Dadá, ele é muito, né, expansivo. Eu já sou mais quieta, mais tímida. Tô falando a beça aqui, né? Mas eu sou mais quieta, mais tímida. É, exatamente. E aí ele tá falando menos. Mas a gente tem dessa dualidade que aí o Dadá consegue entender mais as pessoas mais expansivas, eu consigo entender os mais tímidos. Sim. E isso é legal, isso é bacana, que cada um tem uma percepção. Por exemplo, eu era uma criança que não gostava de criança, ficava mais afastada. Eu entendo Isso. quando a pessoa Agora, a jovem que não gosta de jovem. Isso. É, jovem eu prefiro adolescente. É. E falando agora, assim, já a gente pegando o rumo da saída, que projeto que vocês têm, assim, para frente agora? O que está no coração de vocês para o próximo ano? Já que encerrou. 25, não? Sim. Ah, sim. Encerrou o ciclo, um ano. Ah, o abril que fechou. abriu. É. Né? Ah, é verdade. Agora, abriu, fechou, é ótimo, né? Abriu com L, abriu com L. Abriu, fechou, fechou, abriu agora. Pronto. Ele estava preocupado com a risada dele alta, viu? E riu que nem rico agora. É, eu tô me controlando, que senão vai reclamar o André. Eu vou estragar o equipamento dele Tá os todo. vizinhos batendo aí. Você quer falar? Não sei, eu sou meio bocudo. Vai que eu Ah, falo tá. sem querer. Vai que tipo, entregue. né? Mas já entrega que... Não, mas assim, o planejamento é, primeiro, incentivar que os adolescentes chamem adolescente. Pra gente é essencial que isso aconteça e que eles queiram chamar. Porque por muito tempo, às vezes, a gente não sentiu vontade de chamar alguém pra igreja. E isso é muito ruim. Porque é um desânimo que dá, às vezes bate. Foi uma coisa até que a Camila falou e eu fiquei pensando que nos momentos mais difíceis, Deus se mostrou cada vez mais forte e falou cada vez mais com a gente. E é nisso, né? Na nossa dificuldade, ele mostra que ele que é o forte. Ele mostra que o Espírito Santo que está O na quão gente. dependente nós Exatamente, somos. Né? exato. Então, assim, o ministério está totalmente dependente das mãos de Deus e a gente faz um planejamento que, nos períodos, por exemplo, mais livres dos adolescentes, que a gente entende que são as férias, que são feriados, é tentar fazer algumas coisas. É tentar fazer, por exemplo, um acampa dentro, que a gente acha muito legal e acontecia muito na nossa época, era muito A gente interessante. gostava pra caramba e a gente acha que eles gostam também, né? Gostam. Espero que eles Gostam. gostem, espero que eles Gostam, gostem. gostam. Que vocês fizeram ano passado e, nossa, Eles gostam de estar junto. Exatamente. É isso que o pastor Austin também fala. Os adolescentes, ele brinca, né? Que os adolescentes andam em bando. É, mas Sim, é isso mesmo. Não, e é outra coisa verdade. que é uma observação, é uma geração até de vocês que tem menos irmãos. Sim, Muito filho único. É. muito, Muito filho, filho único. único. Então precisa, né? É uma bênção e às vezes não é, né? É, porque tu precisa de alguém ali do lado. Não, a competição é brava. É. Eu sou o quarto filho de 4 irmãos. Não, Então é melhor. é bastante, bastante. Mas muita gente para disputar o bife da frigideira, entendeu? Copo de Coca-Cola, Copo né? de Coca-Cola. Eu escondia. Eu era mais novo, não podia. Sempre perdia. Então, Geralmente mais novo perde. ele é o mais esperto de todos, né? Agora, com o filho único, ele, o celular e o mundo dele e as conexões que se fazem, né? Sim. A tendência é essa para o futuro. Então, você não sabe como o impacto que isso vai causar lá na frente para o adolescente como um todo. E Sim. o adolescente dentro da igreja, ele tem a possibilidade de estar junto. Sim. Então, acho que promover Não é. isso é o... E, assim, a gente carrega marcas até hoje do Cariokids, a gente carrega a marca do Inove, do Metanoia, de todas as etapas que a gente experimenta. participou, experimenta. A gente participa, te lembra de tudo isso com muito Sim. carinho e que marcou muito as nossas vidas e a gente quer que marque a deles também. A Com gente lembra de certeza. retiros que marcaram a nossa vida, a gente lembra de terças que a gente não tinha nada para fazer, a gente ia para a igreja. Então, e isso é o que a gente quer que eles carreguem para frente, que eles Sim. lembrem, não da Clara e do Dá, mas lembrem da Carioca também, Sim, eu como, entendi. como uma referência uma mesmo, referência né? que eles têm de Bíblia, uma referência que eles têm de estar junto, de comunidade, de ali no meio eles terem um espaço que eles sabem, eu posso voltar para lá, que eu vou ter uma casa, que eu vou ter um Sim. lugar, que vão me acolher. E, além disso, né, a palavra pra gente, eu acho que desde pequeno eu sempre gostei muito e a palavra, tanto que a gente insistiu na escola dominical e voltaremos esse ano também com a escola dominical. Vai voltar? Ué, tem que voltar, né? Já estão pedindo, menino.
Então vai voltar. Então vai voltar. Foi comunicado. Foi comunicado. Ele deu a Pois última é. palavra. Mas... Exato. E... Ela faz muito disso. Deu achar que eu tô controlando a parada. Eu Tá já nada. fez. Não, eu faço muito isso, porque às vezes lento, né? Eu tenho que ir. O senhor é meu juiz. Mas eu acho que é isso, no planejamento geral de ministério, sempre isso. A gente estava esperando que tu fosse falar de acampamento. Não, mas vai ter. Não, Ah, falou era certinho, isso? porque isso Perdão, vai então, me... eu que esteja errado. Eu já faço o link pro o que vocês têm para deixar para quem está nos ouvindo aí. De recado para as De pessoas, para os recado, pais, para os pros adolescentes. pais, Aí. adolescentes. Tragam seus filhos. Traga os seus filhos. É muito A gente importante. quer muito que eles venham pra nossa igreja. Tá? Batista Carioca. Projetura número 18. MES. Não. Médio. Mas O CEP você procura. tem uma coisa que você falou, foi ontem, que da salvação. Você lembra? Você falou isso pra mim, você não lembra? Do quê? Pode falar. Não eu- lembra? Não lembra, não lembra. Às vezes ele fala e já tá num estado que não lembra das coisas. Mas... pra falar, olhando pra lá. É. Né? Tá bom. Intimida a câmera, né? Mas ele tava falando sobre a questão da salvação. Que quem entra no céu? Quem é perfeito. E Jesus, ele deu o lugar dele, né? Ele morreu pela gente, porque ele era perfeito. E ele morreu pela gente para que a gente pudesse entrar lá mesmo não sendo perfeito. E a gente tava falando, você só entra no céu se você fosse perfeito. A gente já estaria no céu, se a gente fosse perfeito. A gente já estaria lá. Mas a gente não é. É verdade. Então, quando você vier à igreja, não esperem pessoas perfeitas. É isso Esperem mesmo. pessoas que estejam caminhando com Cristo, seguindo a Cristo, que vão errar. Às vezes vão errar com quem está do lado, às vezes vão errar sem querer errar, às vezes tentando acertar. Às vezes a gente já tropeçou muito tentando acertar no ministério algumas coisas. E a gente viu, não, a gente tem que voltar um pouquinho para falar de outra forma, de outra maneira. Com essa pessoa a gente não pode falar mais ríspido, a gente tem que falar com mais doçura. Ou a gente... E eu sou mais... Muito objetivo. Ácida pra caramba. eu sou mais... Não objetivo, acho que um pouquinho mais grossa, tem que trabalhar isso. O Espírito Santo tem que trabalhar mais essa Sincero. parte. Não, mas o pessoal acha que é grosseria, mas não é, cara. Não é de propósito, não é de propósito. Não é de propósito. Não é de propósito. As pessoas que melhorem. As pessoas que evoluam e que entendam, que passem a entender. Mas é uma questão que cada um tem que... É aquilo, né? Se autoanalisar para a questão do outro. Paulo já falava isso. Então... Paulo falou. Então... Lembrei da musiquinha. Mas é mais ou menos isso. Eu acho que é entender que a salvação não depende da gente. Não, assim, não depende de nós, depende de a gente ser porque perfeito. é aquilo que você falou. Não espere perfeição, Não porque não vai espere, encontrar. E a gente está aqui para justamente se permitir ser aperfeiçoado pela palavra de Deus, né? E não é um papo coaching, né? Porque às vezes os Não, coaches falam, é um papo mesmo de não desmerecendo os coaching só. Mas é porque tem muita igreja que acha que o pai... Acabou com toda a comunidade de coaching. Mas é que tem igreja que acha que é só um papo de uma não comunidade precisa ser coaching, perfeito. Não, Não. precisa seguir a Cristo. E isso Com a gente precisa certeza. fazer e entender o que Cristo quer da gente. A questão do Não é. E o que você falou do que Deus colocou no coração de vocês, de criar esse espaço para que eles tenham essas lembranças na igreja, não é, na casa de Deus. Isso é muito importante porque a gente de vez em quando conversa sobre isso, porque quando a situação apertar, né, a lembrança que ele vai ter é daquilo que ele viveu ali na casa de Deus. Sim. Então, se por alguma razão ele se afastar ou ele esfriar Sim. na fé, ele sabe que a casa de Deus é a casa do pão, é a casa onde ele vai encontrar o alimento, onde ele vai encontrar ali, né, a cura, onde ele vai encontrar uma família que está disposta Com certeza. a abraçar, a acolher, a amar. Então, assim, nessa faixa etária isso é muito importante. Sim, a palavra de Deus sendo pregada é uma semente. Aí Isso. vamos ver que tipo de solo é o coração dele. Exatamente. Uma coisa importante também, assim, muitas vezes, né, a nossa vida é muito corrida e às vezes vocês não têm noção do impacto que vocês têm na vida de um adolescente. Não, né? Sabe? E de você ser um adulto que entende o que ele sente. Sim. Né? Então, assim, que Deus dê a vocês essa sensibilidade de vocês, sabe, entenderem isso, de vocês se colocarem cada vez mais nesse lugar, sabe, na brecha mesmo. Senhor, eu estou aqui para entender, para captar o coração desse adolescente, para fazer com que ele te ame, né? Então é isso, né? Que nem aqueles memes lá, né? Seja imitadores, não é mesmo imitadores, como eu sou de Cristo e tal. Então, que os jovens possam olhar para vocês e verem isso também, Amém. sabe? Desejarem isso, né? Os adolescentes, né? Que eles possam desejar isso. Eu tenho certeza, gente, que assim
Assim como Deus tem feito até agora, Deus vai fazer muito mais. Deixa eu prover. Amém. Muito mais. Tem que prover. Tem que prover. Não. Deus. Porque a gente não consegue fazer nada. Aquele nem falou, ó, você olha para cima e diz, a obra é tua. Assim. Faz aí. Amém? Amém. Então é isso. Obrigado pela presença, agradeço Obrigada a vocês. imensamente. E você já entendeu, o recado está dado, a semente foi lançada e vamos ver ela frutificar na sua vida. Então, se você sabe o que quer, se você não sabe o que quer, se você não sabe onde está, você não sabe para onde ir, Rua Getúlio, número 18. Vem nos conhecer, deixa de ser bobo, vai lá logo, corre para Jesus, porque é o único que tem a palavra de vida eterna. Amém. Então, nós estamos esperando você e Jesus também, com certeza, já está indo te encontrar. Então, vem ser feliz na Carioca. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.